Quero saudar os irmãos na graça e paz do Senhor Jesus. Espero encontrá-los alegres, esperançosos, mesmo em dias de reclusão, dias de confinamento, dias de reflexão. E aproveitando essas reflexões que temos feito no Salmo, graças a Deus, ótimas reflexões feitas pelos nossos irmãos. Vamos dar continuidade e vou falar do Salmo 9. O Salmo 9 é um salmo maravilhoso, porque Davi, ele fala de alguém com que ele conviveu com muita propriedade. Deus, o justo juiz, o rei e juiz. É bom lembrar que Davi também foi rei e também foi juiz. É claro, devemos lembrar que naquela época os juízes, os reis, eles concentravam os três poderes que hoje conhecemos: o legislativo, o judiciário e o executivo. O rei concentrava essas três figuras. Ele era rei, era legislador e era juiz. Então, ninguém melhor do que Davi para retratar Deus como rei e juiz. Mas nós vemos, olha só, coisas interessantes. Primeiro, vamos fazer assim. Vamos pensar os pontos, separar em grupos e depois a gente vai pensar um versículo em especial, tá bom? O versículos 1 e 2, Davi ele introduz falando da grande alegria em contar as bênçãos e as maravilhosas obras de Deus. Ele diz assim no versículo 2: por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Nos versículos 3 até o versículo 6, nós vemos que Davi retrata a Deus como um justo juiz, como diz no versículo 4, e que julgava de forma implacável. Nós vemos no versículo 6: arrastaste as cidades dos nossos inimigos e elas foram destruídas para sempre. Mas no versículo 7, nós vemos ali do 7 até o versículo 12, nós vemos que o Senhor é retratado como um rei eterno, sentado no seu trono, né? E diz ali: o Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ao mesmo tempo que Deus é um Deus poderoso, é um juiz implacável, é um rei que conhece e julga com autoridade, ele também é um abrigo para os que são perseguidos, né? E ele também ele não abandona os que te conhecem e que confiam em ti, no versículo 10. No versículos 13 até o versículo 17, nós vemos que Davi, ele coloca a sua causa perante Deus. A gente vê que Davi diz aqui: vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz, porque me salvaste da morte. Nós sabemos, Davi, mais do que ninguém, sofreu também como perseguido, como ele foi perseguido por Saul, como ele também viveu bastante. Ele foi um rei que conviveu de forma intensa as guerras, né? Ele guerreou durante praticamente todos os dias do seu reinado. Mas nós vemos que Davi, ele foi amparado pelo Senhor. Nos versículos, inclusive no versículo 15, diz assim: os pagãos caíram na cova que fizeram e foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. Às vezes Davi conviveu de forma prática, né? E Davi, mais do que ninguém, ele mostra que vale a pena confiar em Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar a Deus. Em versículos 18 em diante, até o final, Davi fala dos pobres, né? Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados
não perderão para sempre a esperança. Né? Nós vemos que vivemos hoje dias de aflição, não tanto pelo coronavírus em si, mas as causas ou as consequências que essa quarentena pode afligir, né? Afinal de contas, como será o emprego amanhã? Como será a renda? Nós vemos o pronunciamento do presidente hoje à noite, demonstrando que o governo está disposto a fazer a sua parte, mas nós sabemos que nós dependemos, e muitos vão depender de uma economia, mas pelo menos algo que ande, né? Não que esteja parado. Isso pode trazer aflição. Mas olha só, eu quero voltar no versículo 10 e eu quero frisar esse versículo. Olha só: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Veja bem, meu irmão, se você se sente abandonado ou se você está preocupado, primeiro, conhece a Deus. Aqui diz assim: aqueles que te conhecem confiam em ti. Só confia em Deus aquele que conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, ele tem dificuldades em confiar. Por quê? Ele vai preferir confiar nele mesmo. Ele vai preferir confiar na sua própria capacidade, nas suas próprias forças. E, para falar a verdade, hoje, ninguém garante que os servidores públicos, por exemplo, vão continuar recebendo salário como se o governo está mais arrecadando. Que garantia nós teremos? A nossa garantia é Deus. E diz assim: não abandonas os que procuram a tua ajuda. Então, irmãos, eu quero conclamar a que nós continuemos buscando ao Senhor. São dias difíceis, dias de incerteza, mas devemos, mais do que nunca, procurar a ajuda de Deus, clamar pelo Senhor, e Ele nos socorrerá, Ele nos libertará, e Ele nos fará sair deste ponto e até a outra margem seguros. Então, meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê dias de conforto, dias de refrigério, né? E confia em Deus. Não sabemos o hoje, mas o amanhã Deus estará do nosso lado. Amém? Que o Senhor te abençoe e que tu estejas realmente fortalecido na graça do Senhor Jesus. Amém.